Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Eu quero pedir para que cada irmão possa abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Faremos a leitura a partir do verso 14 até o verso 22. Nós estamos passando por essa dificuldade, nesses tempos de grandes crises nas diferentes esferas da nossa vida. Na esfera política, na nossa saúde, na educação nem se fala. E aí nós somos acometidos com uma crise de pandemia pelo mundo inteiro. Nós temos razões suficientes para desanimarmos a nossa fé. E voltarmos as nossas costas para a obra do Senhor. Por estarmos desanimados, cansados, por aquilo que nós estamos vivendo e passando. Nós já comentamos aqui que nós temos irmãos na nossa comunidade que foram diretamente acometidos por esse vírus. Perderam um parente, perderam um irmão. E só quem passa por isso é que sabe a dor da perda, da separação e ter que aceitar essa realidade. Mas o próprio Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, nos traz uma palavra de encorajamento para a igreja. Assim como ele escreveu as cartas, como ele inspirou o apóstolo João a escrever as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, eu quero pensar com os irmãos aqui a respeito dessas igrejas, como elas viviam durante as suas crises. Como que elas enfrentavam de peito aberto, face a face, as tribulações dos seus dias. As tempestades, eles eram acometidos naqueles tempos. Então, pela graça do Senhor Jesus, nós vamos aplicar essas verdades para a nossa vida. Para que o nosso ânimo esteja sempre lá em cima. Para que o Espírito do Senhor que habita em mim e em você possa nos fazer caminhar em meio à crise de cabeça erguida, sabendo que o Senhor Jesus está cuidando de nós. Eu quero fazer essa leitura com você, meus irmãos. Apocalipse 3, verso 14. É um texto muito conhecido pelos irmãos. Eu quero tentar aqui trazer um sermão um pouco diferente para os irmãos. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, e quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo ao meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?
Nosso Deus e Pai, nós, mais uma vez, buscamos o Senhor em oração, pedindo a Tua direção e a Tua orientação para as nossas vidas. Que a chama do Teu Santo Espírito possa aquecer a nossa alma nessa noite. Não nos deixe, Pai, desapercebido com a Tua palavra, mas que ela confronte as nossas vidas, que ela possa moldar o nosso caráter, quebrantar o nosso coração. Faça isso nas nossas vidas, nos desafie nessa noite a continuarmos firmes na fé que o Senhor nos dá. Faça isso, Pai. Me use como canal de bênção para comunicar o Teu Evangelho aos meus irmãos que estão aqui e àqueles que nos assistem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Amados, foi no ano de 81 da era cristã que Domiciano ele assumiu então o governo de Roma. Um homem tão cruel, um homem tão perverso, que ele foi chamado então pelos historiadores como o segundo Nero, para vocês terem uma noção. Este homem ele foi o primeiro imperador de Roma a arrogar para si o título de Senhor, o título de Deus, a divindade de Roma, do império. E a partir dele, então, começou a construir templos por todo o império para que o imperador, então, fosse adorado como a divindade. Foi Domiciano que deportou, então, o apóstolo João, que era pastor da igreja em Éfeso. João ele foi deportado, então, para a ilha do Mar Egeu, uma ilha vulcânica, com uma espécie, como se fosse uma espécie de asilo político, onde as pessoas eram enviadas para morrerem em trabalhos escravos e forçados. João estava naquela ilha sozinho, sem ninguém. Quando João ele é deportado para essa ilha, em tempos terríveis de perseguição contra a igreja, quando crentes eram jogados nas arenas, entregue às feras, aos leões, queimados vivos. Nessa época, todos os apóstolos já haviam falecido, exceto João. Todos eles mortos pelo viés do martírio. Eram tempos difíceis, amargo para a igreja. Certamente, o propósito de Domiciano, ao deportar João, era calar a voz desse apóstolo de Jesus Cristo. Mas o homem, por mais cruel que seja, pode traçar os seus planos, mas os propósitos do Senhor é que permanecem. Quem está no comando da história não são os reis. Quem está no comando da história é Deus, que está lá no alto e sublime trono. Porque quando João ele chega nessa ilha, irmãos, ele escreve no capítulo 1, versículo de número 9 de Apocalipse: achei-me na ilha chamada Patmos. Não é por causa da decisão do imperador Domiciano, não é por causa da perseguição à igreja, não é mesmo por causa da tentativa de calar a voz do apóstolo de Cristo, mas ele vai dizer: achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A igreja é governada pelo seu cabeça, que é Cristo. A igreja é dirigida pelo seu dono, que é Cristo. E João, então, ele vai para aquela ilha, mesmo por ordem do imperador Domiciano, não para cumprir uma agenda do imperador, mas para cumprir a agenda do Deus Todo-Poderoso. Então diz a Bíblia que por volta de mais ou menos do ano 55 a 57, o apóstolo Paulo, ele vai passar por Éfeso e ele vai ficar ali plantando aquela igreja durante 3 anos. A cidade foi mudada. A cidade foi impactada pela presença daquele apóstolo. As pessoas foram transformadas pelo poder da palavra de Deus pregada naquele lugar ali. Então o apóstolo Paulo ele começa a plantar igrejas ao redor dessas cidades, ao redor daquela província ali. Por exemplo, na cidade de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. E agora João está naquela ilha ali. Paulo já havia sido
degolado. Pedro já havia sido crucificado de cabeça para baixo, segundo os historiadores, segundo a tradição. E diz a Bíblia que Jesus aparece para João naquela ilha, naquele lugar. E João escuta uma voz como de trombeta dizendo assim: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então João está escrevendo essa carta da parte do Senhor Jesus Cristo para esta igreja. Esta igreja, irmãos, é a igreja mais rica da Ásia. Era a que melhor fazia a avaliação de si mesma. Essa igreja não enfrentava os problemas que as demais igrejas do Apocalipse enfrentavam. Por exemplo, a igreja de Éfeso, ela enfrentava uma grande pressão dos falsos apóstolos, das doutrinas perigosas dos nicolaítas. A igreja de Laodiceia não tinha esse problema no seu interior, na sua comunidade. Um outro exemplo, a igreja de Esmirna enfrentava grande pobreza material. E a igreja de Laodiceia, segundo o texto que nós estamos lendo aqui, ela é rica e abastada. A igreja de Pérgamo enfrentava uma grande perseguição política, a ponto do seu líder, Antipas, ter sido então queimado vivo dentro de um boi de bronze. A igreja de Laodiceia estava em paz, não tinha problemas. A igreja de Tiatira enfrentava o perigo das heresias que tentavam minar a igreja, como, por exemplo, a falsa profetisa Jezabel, os irmãos conhecem, introduzindo a prostituição no meio do povo. A igreja de Laodiceia não tinha falsos mestres, não tinha heresia ameaçando a igreja. A igreja de Sardes era muito conhecida na sua região como uma igreja viva. E Jesus, ele mesmo vai dizer, ele olha para essa igreja e diz: vocês estão mortos, porque o povo vive uma imoralidade que contamina suas próprias vestiduras. Na igreja de Laodiceia, não tem gente vivendo de moralidade. Portanto, meu irmão e minha irmã, a igreja de Laodiceia, ela olha para si mesma e ela faz uma autoavaliação. Aliás, uma excelente autoavaliação. Essa igreja, ela se olha no espelho e ela dá nota máxima para si. Essa igreja tira uma foto de todos os membros, ela tira uma selfie com os membros da igreja e ela diz: estamos bem na fita. Essa igreja é capaz de aplaudir a si mesma pelas suas qualidades. E é para essa igreja que Jesus escreve a mais pesada de todas as cartas do Apocalipse. Jesus vai usar nessa carta aqui, irmãos, algumas imagens muito curiosas. Por exemplo, quente, morno, frio, vestes brancas, ouro puro, colírio. Por que Jesus usa essas imagens aqui nesse texto? Essas figuras? Jesus, ele conhecia muito bem a cidade. Jesus conhecia o povo daquela localidade. Jesus conhecia muito bem o contexto ao qual eles estavam vivendo ali. Jesus conhecia muito bem as pessoas daquela cidade. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, vocês que nos acompanham, que Jesus, ele conhece a igreja presbiteriana Koinonia, no seu íntimo. Jesus conhece você, meu irmão, que está nos acompanhando, a sua intimidade. O Senhor Jesus conhece. Jesus conhece você. Jesus conhece a mim. Jesus conhece a nossa cidade de São José dos Campos. Jesus conhece esse bairro ao qual nós estamos localizados, do Residencial Deville. Jesus conhece a sua empresa. Jesus conhece a sua escola. Jesus
conhece o seu leito, Jesus conhece a sua vizinhança, Jesus conhece o contexto em que você vive. Jesus sabe que você é um produto, muitas vezes, da realidade em que você está inserido. E tudo isso vai influenciando você. Muitas vezes, ao invés de você influenciar onde você está, você vem sendo influenciado pelo ambiente que você vive. Jesus, portanto, ele vai escrever uma carta para essa igreja através de João. E a pergunta que nós deveríamos fazer é: por que Jesus vai usar essas figuras, essas imagens, como, por exemplo, frio, quente e morno? Claro que isso tem a ver com a geografia da cidade. Você já deve ter estudado isso, ou já ouvido nós falarmos isso aqui de púlpito, a respeito disso aqui, dessa geografia da cidade de Laodiceia, porque ela ficava num vale. E, irmãos, esse vale, o vale do rio Lico, ficava numa região metropolitana muito próspera, cercada por Hierápolis, Colossos. Aquela era a região mais próspera da Ásia Menor. Ainda hoje é a região mais próspera da Turquia asiática. Ali havia duas cidades curiosíssimas do ponto de vista turístico. Hierápolis de um lado, Colossos do outro. Hierápolis por causa das suas fontes de águas quentes. E do outro lado, Colossos por causa das suas fontes de águas frias. Ambas as águas terapêuticas. Jesus está dizendo o seguinte: quem dera fosses quente como as águas de Hierápolis. Quem dera fosses frio como as águas de Colossos. As águas que chegavam de Laodiceia, elas não eram nem quente nem gelada, porque lá não havia fontes. As águas vinham dos aquedutos, das montanhas, e quando elas chegavam na cidade de Laodiceia, elas já chegavam mornas. E Jesus pega então esse gancho aqui da geografia e ele aplica para a igreja. Por que Jesus, então, ele vai usar a figura do ouro? Aquela cidade era muito rica. Pessoas muito ricas viviam lá. Banqueiros, os endinheirados. E a cidade era tão rica, irmãos. Para você ter uma ideia, que no ano de 46 houve um terremoto naquela região lá, que devastou tudo. A cidade de Hierápolis, a cidade de Colossos, eles não conseguiram se reerguer completamente. A cidade de Laodiceia, ela foi reconstruída das cinzas, sem precisar usar o dinheiro público. Jesus também usa a figura das vestes brancas, porque aquela cidade ali era o maior centro têxtil daquela época. E você sabe que naquela época as roupas eram caríssimas, porque lá não haviam facilidades às indústrias têxteis que nós temos hoje. Aquela cidade era referência no mundo de produção têxtil. Jesus também usa a figura do colírio, porque naquela cidade havia um grande avanço da medicina oftalmológica naquela época. Laodiceia era o ponto de referência em toda a Ásia. E Jesus está dizendo o seguinte para essa igreja: vocês se orgulham do ouro que vocês têm? Pois vocês são pobres. Vocês se orgulham das fábricas que vocês produzem roupas? Pois vocês estão nus. Vocês se orgulham do colírio frígio das clínicas de tratamento oftalmológicas que tem na cidade de vocês? Pois vocês estão cegos. E eu quero dizer para você, meu irmão, nessa noite, assim como esse texto fala comigo, eu quero trazer essas verdades para a sua vida. Que Jesus, Ele está entre nós. Ele tem o correto diagnóstico do nosso coração. Como eu disse, Ele nos conhece na intimidade. Ele sabe quem nós somos. E da mesma forma como Jesus faz o diagnóstico para a igreja de Laodiceia, Ele também pode fazer o diagnóstico do seu coração, da sua alma,
nesse momento, nessa noite. Jesus, ao escrever para essa igreja, ele não faz nenhuma denúncia de problemas doutrinários. Não tinha falsos apóstolos, falsos mestres, não tinha doutrina de Balaão, não tinha doutrina de Jezabel, dos nicolaítas. Essa igreja é doutrinariamente saudável, teologicamente segura. Era uma igreja que estava totalmente afinada com a doutrina bíblica ortodoxa, apostólica, em Cristo Jesus. Mas mesmo assim, Jesus está sentindo um desconforto nauseante. Olha que interessante isso, irmãos. Quando você olha para essa igreja, Jesus não faz nenhuma denúncia moral. Havia muitos problemas morais daquelas igrejas, naquela região, daquela época, como por exemplo em Pérgamo, tinha gente flertando com as doutrinas de Balaão, ou seja, tendo uma vida de dupla moralidade, e quando em público eles pareciam ser santos. Havia problemas morais seríssimos em Tiatira, a ponto do povo estar sendo ensinado de púlpito por Jezabel a como ter uma vida promíscua. Havia problemas morais gravíssimos em Sardes, a ponto da maioria dos membros da igreja terem sido contaminados até nas suas vestiduras. Jesus olha para a igreja de Laodiceia. Ele não encontra nenhum ponto a reparar na área moral. Já observou isso no texto? Os crentes eram ortodoxos. Os crentes viviam de maneira regrada. Uma vida correta do ponto de vista social. Uma igreja com um bom conceito dos de fora, com um excelente conceito dos de dentro. Uma igreja modelo quando nós falamos de moralidade. Mas Jesus olha para essa igreja e ele vê um problema muito sério. Talvez maior do que todos os outros, que produz nele, Jesus, um desconforto tão grande, que era a mornidão espiritual. E sabe, meus irmãos, não há nada que produz mais sofrimento em Jesus Cristo do que um crente morno, apático, com o coração duro, árido, pedrificado. O crente que vive da mesmice espiritual, o crente que vem à igreja mês após mês, semana após semana, e a vida está ligada no piloto automático. Já passou por isso? Ele não tem fervor, ele não tem entusiasmo, não tem brilho nos olhos, não tem quebrantamento, não tem choro pelo pecado, não tem arrependimento genuíno, não tem sede de Deus, não tem fome da palavra, não tem vida de oração, não se santifica, não tem uma vida piedosa, dedicada ao Senhor. Amados irmãos, eu estou plenamente certo, convencido, de que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Koinonia, tem sido bênção nas mãos de Deus. Mas eu não estou falando do aspecto coletivo, eu estou falando para você. Eu estou falando individualmente para você que está me ouvindo. O que Jesus está vendo em você? Que tipo de crente é você? Como é que você tem diagnosticado a sua vida? Como é que o próprio Jesus tem diagnosticado a sua vida? Aquele cujos olhos é como chama de fogo. Conhece até as palavras que você ainda não proferiu. É capaz de sondar as profundezas da sua alma, diagnosticar todas as regiões do seu coração. Nós estamos, meus irmãos, desesperadamente e urgentemente precisando de um reavivamento espiritual na nossa vida. Precisamos voltar a viver a palavra de Deus. Muitos de nós fomos, como eu disse aqui no começo, severamente atacados
durante essa pandemia, durante essas crises, seja na sua vida financeira, seja na sua vida social, seja no seu emprego, seja na sua espiritualidade. Todos nós fomos atacados nesses tempos. E como é que o próprio Senhor Jesus Cristo tem diagnosticado o seu coração nesse momento? Como é que você tem sustentado o seu corpo com as suas pernas, com as suas forças? Quando Jesus olha para você, o que ele vê? Porque nós precisamos desesperadamente, irmãos, de um sopro de vida em nós. Nós precisamos desesperadamente que a chuva serôdia do Espírito Santo regue o solo endurecido do nosso coração, para que ele possa florescer, para que ele possa frutificar para a glória de Deus. Nós ansiamos por um crescimento da igreja na nossa cidade, por conversões aqui no nosso bairro, por transformações de vida nas nossas famílias. Mas Deus quer fazer algo muito maior no interior do seu coração. No interior do seu coração, meu irmão e minha irmã que nos assiste. Essa é a nossa maior necessidade, meus irmãos. É ter a presença de Jesus habitando no nosso interior. Nós temos que aprender com um exemplo daquela família em Caná da Galileia, quando no início da instituição da família, na celebração do matrimônio, do casamento, o próprio Senhor Jesus foi convidado, a presença de Jesus estava lá. Os discípulos, os amigos de Jesus estavam lá, a família de Jesus estava lá. Nós não podemos deixar Jesus de fora da nossa vida. É no casamento, é no trabalho, é nas nossas relações. Eu já participei de cultos onde não se conseguia discernir quem falava, de tanto barulho que acontecia na igreja. Aliás, a primeira igreja que eu tive a oportunidade de pregar, no comecinho do seminário, uma igreja super simples, muito parecida com a nossa, bem menor. E aí, eu cheguei lá, cheio de papéis, normal, né, pastor? Cheio de papéis para pregar, e eu não conseguia pregar, irmãos, porque cada palavra que eu falava era um amém, um aleluia, e aí aquele negócio embolando tudo. Já participei de cultos assim. Mas já participei de cultos também blindados do barulho, sem histerias, um silêncio angustiante. E eu quero dizer que a vida com Jesus não tem nada a ver com isso. Tem muitas coisas, tem muitos gestos, muito falatório, que é caguete, é fabricado. Nós aprendemos assim a partir da nossa conversão e nós vamos replicando aquilo que nós aprendemos com as nossas atitudes, nos cultos, enfim. O culto pode ter choro, o culto pode ter muita música, o culto pode ter muita emoção, testemunhos. Eu não vejo nada de errado nisso, desde que tudo não seja um teatro ensaiado. Mas você também pode ter cultos soleníssimos, secos, áridos, frios, vazios de Deus, sem o Espírito Santo de Deus. E o Senhor da igreja é aquele que conhece a igreja. Ele é o dono da igreja. É aquele que vê o estado da igreja. E hoje Deus está dizendo o seguinte, meu irmão e minha irmã. Uma coisa que eu não aguento, uma coisa que eu não tolero, que eu não suporto, o que me causa náuseas, o que me causa desconforto, é que você está sendo um crente morno, apático. E Jesus vai dizer para nós, para mim, para você, como ele disse para aquela igreja: eu fui para aquela cruz, eu fui para aquele madeiro, eu sofri por você, eu sangrei por você, eu chorei por você, eu assumi em mim as suas dores, e eu ressuscitei por você, eu derramei o meu espírito, a minha presença em vocês, e vocês vivem assim, desanimados, uma vida apática, vazios de Deus,
Por que Jesus está sendo tão severo com a igreja? Tão radical no seu posicionamento? Ele vai dizer o seguinte, verso 19: eu repreendo e disciplino quantos amo. Meu irmão, em nome de Jesus, nós podemos experimentar a plenitude do Espírito Santo, nesse momento. A plenitude do Espírito Santo é uma ordem dele para nós. A vida abundante é o que ele tem para mim e para você. Se nós não estamos experimentando a plenitude do Espírito Santo, não é por causa de Deus, é por nossa própria culpa. Ele morreu, ele ressuscitou e ele enviou o Espírito dele para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Uma vida gloriosa, uma igreja viva, uma igreja poderosa, que experimenta o sobrenatural de Deus nas suas atitudes, na sua caminhada, no seu crescimento. E enquanto a igreja estiver caminhando na força do Onipotente, nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Mas quando nós decidimos nos afastar, quando nós decidimos desagradar a Deus com a nossa vida, Ele vai nos disciplinar. Ele faz isso porque Ele é Pai, Ele ama. E uma igreja viva, uma igreja poderosa, vai impactar uma cidade. Uma igreja vai impactar a empresa que você trabalha. Vai mexer com as estruturas no local onde você vive. Onde as pessoas irão olhar para a sua vida e elas vão dizer: a Doró é uma pessoa diferente. O Chai é um cara iluminado. Não é possível viver tudo isso, passar por tudo isso, sem murmurar, sem reclamar. Aonde está a sua alegria? A igreja de Laodiceia estava tão feliz com si mesma, que Jesus, do lado de fora, a igreja nem sequer sentiu falta da sua presença. E ele vai dizer: eis que estou à porta, versículo de número 20, e bato. Jesus está do lado de fora daquela igreja e ninguém sentiu falta. Olha que sério isso, meu irmão. Nossa maior necessidade é da presença de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Porque só quando Jesus habita dentro do nosso coração, aí então nós iremos olhar para fora e ser uma bênção lá fora, no mundo. Você quer o seu coração aquecido? Assente-se aos pés de Jesus. Porque quando os nossos olhos estão voltados à direção do Senhor Jesus Cristo, é aí então que o coração se aquece. E quando o coração aquece, nós temos pressa de compartilhar essa bênção com outras pessoas. Quando o nosso coração aquece, nós estamos preparados, prontos para sermos testemunhas de Cristo Jesus aonde nós estamos. Quando o seu coração está fervendo, você não se controla, você vai falar de Jesus Cristo. É assim que funciona. E Jesus tem uma promessa para você, para mim. Ele vai dizer no versículo de número 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha que promessa fantástica, meu irmão. Que promessa maravilhosa que Jesus faz para aquela igreja e faz para mim e para você hoje, nesse momento. Ele tem o melhor para nós. Muito melhor do que dinheiro. Muito melhor do que saúde. Muito melhor do que sucesso, do que fama. Ele tem um trono. Ele tem um trono dele.
Ele é poderoso para fazer essa promessa porque Ele é o amém de Deus. Ele é a última palavra de Deus. Ele é a última revelação de Deus para nós. Deus já se revelou de maneira completa, de maneira plena na pessoa do seu Filho. Ele é o amém de Deus. Ele é aquele que prometeu e é fiel para cumprir. Ele tem um trono. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é aquele que trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele é o poderoso para inflamar a nossa alma hoje. Ele é poderoso para aquecer o nosso coração. Ele é poderoso para nos batizar no seu poder. Portanto, eu quero concluir as minhas palavras com os irmãos aqui, dizendo o seguinte: vou usar as palavras do Senhor Jesus Cristo, versículo de número 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você está ouvindo, meu irmão? O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo por mim e por você nesses tempos, não há nenhum Deus que possa fazer. Não há nenhum Deus capaz de tornar a viver aquilo que estava morto. Os irmãos, lembram, nós já compartilhamos com os irmãos aqui uma palavra a respeito do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel capítulo 37. E Deus vai falar com Ezequiel: olha para o vale, o que vês? E aí ele vai olhar aqueles ossos, como se você estivesse dentro de um cemitério. Não há vida. Um lugar árido, vazio de Deus. E Deus manda Ezequiel profetizar. O que acontece? Os ossos vão se juntando aos tendões, aos músculos, e vão se unindo. E aí Ezequiel vai profetizar sobre aqueles corpos, e todos aqueles corpos se tornam num grande exército vivente. Qual outro Deus capaz de fazer isso? Que tem o poder de fazer isso? Qual é o Deus que tem poder para prometer um lugar eterno, no seu trono, nos lugares celestiais, para aqueles que Ele ama? Qual Deus capaz de morrer para tornar nós que estávamos mortos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, nós que estávamos mortos nos nossos delitos, pela sua graça nos alcançou, por amor a mim e a você. Qual Deus que tem poder de nos dar vida? Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que preenche a nossa alma com teu Santo Espírito. E se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a você. Arrependa-te hoje do teu desânimo, das tuas falhas, do teu pecado, e corra aos pés de Jesus. Sabe por quê? A igreja de Laodiceia fazia uma autoavaliação excelente de si mesma. Mas eu gosto de uma frase que diz que o lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés de Jesus Cristo. Corra aos pés de Jesus. Igreja Presbiteriana Koinonia, irmãos que nos assistem, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Espírito do Senhor está nos dizendo nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e